FERJ estuda levar jogos do Campeonato Carioca para os Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês, vou trazer também a logística do Flamengo, a saída e a chegada no estádio e a vinda para o Rio de Janeiro, a volta aí, né? Vamos falar também sobre os árbitros selecionados para o jogo da final da Libertadores e vou falar também sobre uma mudança no calendário. Torcedores do Flamengo planejam aí um mosaico para a final da Libertadores. Eu vou explicar para vocês e vou falar também sobre Pedro, que pode estar de volta aí. Pedro já tem data marcada para voltar a jogar. Mas antes de tudo, peço para você, que não é inscrito no canal, deixa aquele like, se inscreva, acione o sininho das notificações em todas, né? E na hora que você acionar o sininho das notificações, você vai lá embaixo, deixa aquele comentário bacana para mim responder depois e hypar esse vídeo aí também é muito importante. Bem, vamos começar o vídeo falando sobre a logística para o jogo de hoje, né? O Flamengo, os jogadores almoçou ao meio-dia, né? Aí às 18 horas terá o lanche reforçado, às 17, às 19h30, saída para o estádio, chegada no estádio às 20 horas, chegada prevista na Vila Belmiro, e o jogo rola aí às 21h30 para São Paulo e Flamengo, o jogo na Vila Belmiro. Para quem pensa que o jogo seria no Morumbi, não, vai ser na Vila Belmiro. E daí, gente, à 00h30 de quinta-feira, a saída para o aeroporto, onde o Flamengo decola aí rumo ao Rio de Janeiro às 3 horas da manhã, com chegada prevista para 4h10 da manhã da quinta-feira. Então essa é a logística do Flamengo, né? Aí para o jogo de hoje: almoço, lanche, ida para o estádio, jogo, depois embarque para o Rio e chegada no Rio de Janeiro. Tudo já programado, tá? E ainda falando em Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre a mudança do calendário, que eu trouxe para vocês as mudanças aí no vídeo de manhã, que repercutiu muito mal aí entre clubes da Série A, principalmente quem está lutando por um rebaixamento. Mas o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, ele fez mais um ajuste aí na tabela que será divulgada em breve aí, tá? Como o Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Brasileiro, Júlio mudou aí a tabela e colocou os dois times atuando no mesmo horário, tá? Anteriormente, o Verdão jogaria aí depois do Flamengo, o que teoricamente aí seria um prejuízo ao rubro-negro para deixar a disputa aí ainda mais justa. Júlio Avelar, ele alinhou este ajuste, um ajuste aí muito importante, porque você tem o Palmeiras jogando depois do Flamengo, né, já sabendo do resultado do Flamengo, né, e daí eles resolveram colocar todo o jogo do Flamengo e Palmeiras, os dois jogos no mesmo horário, tá? Então, nova tabela atualizada entre os jogos. A gente viu aí muitos dirigentes, principalmente do Vitória da Bahia, que reclamou de ter remarcado aí as datas, né, dos jogos sem saber, né? Ele falou que não sabia aí, ficou sabendo por parte da imprensa, mas a entidade máxima do futebol, que é a CBF, não falou nada para os diretores do Vitória. Então isso aí gerou uma repercussão muito negativa, né? E o Vitória se sentiu muito prejudicado e afirmou que Red Bull Bragantino e Palmeiras saíram beneficiados nessa história, né? Vamos falar agora sobre a FERJ, esse jogo indo para os Estados Unidos, porque a FERJ estuda levar jogos do Campeonato Carioca para os Estados Unidos. A ideia inicial é que seja uma partida entre Flamengo e Bangu, possivelmente aí, né, a decisão deve ser tomada até o final da Libertadores. A princípio, o Fla repatria aí a pré-temporada nos Estados Unidos e já disputaria o primeiro jogo do Carioca por lá mesmo, tá? A FERJ vai ouvir aí os clubes. Caso mais de um time grande do Rio de Janeiro faça a pré-temporada nos Estados Unidos, não está descartada a possibilidade de um clássico ser realizado nos Estados Unidos também. Podemos ter um clássico aí em meio a esses jogos aí entre Flamengo e Bangu, que pode acontecer nos Estados Unidos, tá?
Vamos falar agora sobre a Libertadores, porque a Conmebol divulgou aí os árbitros cotados para a final entre Palmeiras e Flamengo em Lima, no Peru. São eles os nomes aí que são estudados para ser escolhido: Facundo Tello, da Argentina; Jesus Valenzuela, que apitou o jogo de ida da semifinal entre Flamengo e Racing; Vilmar Rondán, colombiano, que apitou o jogo de volta de Palmeiras e LDU; e Piero Massa, do Chile, que apitou o jogo de volta entre Racing Clube e Flamengo, tá? Então esses são os árbitros cotados aí para apitar o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Apenas um vai ser o escolhido. E você, torcedor rubro-negro, quem vocês acham que vai apitar o jogo? Quem seria o melhor para apitar o jogo? Deixa aí embaixo nos seus comentários. A gente lembra que o Piero Massa, ele vinha até bem no jogo entre Flamengo e Racing. Depois ele expulsou o Gonzalo Plata num lance muito injusto ali, e o nome dele está aí na lista dos árbitros, né? Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre a sequência do Flamengo aí, que vem atrapalhando bastante a recuperação dos jogadores, né? Os jogos em sequência, eles têm atrapalhado a recuperação dos atletas do Flamengo. Por causa do calendário intenso aí, os treinos no campo têm sido cada vez mais raros aí no rubro-negro, com foco no regenerativo. E em alguns casos, jogadores mais desgastados fazem trabalhos que exigem menos fisicamente. O que acontece é o seguinte: o Flamengo tem jogado muitos jogos, um atrás do outro. Muitos jogadores aí estão precisando passar por controle de carga. A gente viu o Alexandre tendo que ser poupado, né, por conta do controle de carga. Só que agora a gente teve o Alexandre convocado para a seleção brasileira. E depois, quando voltar, tem jogo contra o Atlético Mineiro, né, jogo contra o Fluminense, contra o Red Bull Bragantino, para depois jogar a final. Então são 4, 5, 6 jogos na sequência aí, que o lateral brasileiro do Flamengo, com certeza, ele vai jogar praticamente todos os jogos da seleção brasileira. A gente não sabe se ele é titular, mas no Flamengo ele é titular absoluto. Não só ele, como outros jogadores. O Arrascaeta, que vivia convivendo na temporada passada com muita lesão muscular, né? Nunca estava com ritmo de jogo, mas essa temporada, graças a Deus, está andando tudo positivo para Georgiano e Arrascaeta. Antes de falar do Pedro, vamos falar sobre a torcida aí que se organiza para a final da Libertadores. A torcida do Flamengo aí estão criando um movimento para que todos que forem ao estádio que vistam o manto vermelho e preto na final da Libertadores, tá? A torcida fazendo essa campanha aí para todos que forem no estádio fazer aquele mosaico de vermelho e preto. Cara, lindo, né? Todo mundo de vermelho e preto ali na final da Libertadores. É maravilhoso aí. Do outro lado, com certeza, vamos ter a torcida do Palmeiras de verde e branco, né? Eles sempre fazem isso, eles mesclam. E nós vamos todo de vermelho e preto aí. Vamos que vamos para cima deles. Vamos trazer esse tetra mais uma vez para o Brasil. Já vem, né? Agora vamos trazer o tetra e vamos colocar na nossa galeria, se Deus quiser. Para fechar o vídeo agora, vamos falar sobre recuperação de Pedro. O Flamengo trabalha aí para que Pedro volte a atuar daqui a 2 semanas no Fla-Flu, no dia 19. A expectativa é de que o atacante volte a treinar com bola na semana que vem. A ideia do departamento médico do Fla é que Pedro jogue a final da Libertadores com o braço imobilizado. O Flamengo está tentando adaptar uma tipóia, né? Tipo uma talha no braço do Pedro, para que ele consiga jogar imobilizado esse jogo da final contra o Palmeiras. E esse jogo contra o Fluminense vai ser aí tipo uma experiência para saber se o Pedro vai estar bem até o jogo da final, e também para o jogador pegar aquele ritmo de jogo, né? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.